A síndrome de Burnout, ou também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, é resultante de situações desgastantes no trabalho, sendo um distúrbio emocional, onde o profissional vai apresentar exaustão, extremo esgotamento físico. Ele é muito comum em ambientes com muita competitividade, ou onde o trabalhador tenha sobre si muitas responsabilidades constantemente, como, por exemplo, os profissionais da área da saúde, professores, jornalistas e também policiais. É uma síndrome multicausal, multidimensional e muito subnotificada, já que ela pode ser facilmente confundida com estresse e com depressão. Muitas pessoas se referem a ela como fadiga por compaixão. No entanto, a fadiga por compaixão é como se fosse um tipo especial de síndrome de burnout, porque ela se trata da exaustão de profissionais que lidam constantemente com o sofrimento. Ou seja, é um fardo emocional por cuidar de outro ser e está ligada à exposição contínua a eventos traumáticos. As primeiras profissões com maior número de diagnóstico da síndrome de burnout foram os médicos e enfermeiros, no início dos anos 70. No entanto, hoje os veterinários constituem um grupo com um grande número de pessoas que sofrem desse distúrbio. O ambiente de trabalho dos médicos veterinários é extremamente propício para o seu desenvolvimento, além de também desenvolver a fadiga por compaixão. Muitas vezes o profissional vai estar numa situação difícil no trabalho, se sentindo incapaz de realizar alguma tarefa, e tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento dessa síndrome, que também pode acarretar uma depressão profunda. Por isso, com os primeiros sinais, a gente já deve buscar a ajuda de profissionais. A síndrome de burnout pode ser mensurada em 3 escalas, sendo a primeira a exaustão emocional, quando há dificuldade de se envolver em atividades, se irrita facilmente, apresenta fadiga e baixa produtividade. A segunda escala é o cinismo, quando o profissional vai apresentar comportamentos negativos, como raiva, vai se isolar, teve um choro fácil, e ser inflexível. Além disso, vai tornar os outros membros da equipe o seu alvo e tratar os clientes de uma forma desumanizada, muitas vezes sendo muito rude com eles. E a terceira escala é a ineficácia, quando você se torna extremamente autocrítico, se sentindo incapaz e insatisfeito com o seu próprio desempenho. Além de trabalhar em um ambiente propício ao desenvolvimento dessa síndrome, os veterinários ainda vão lidar com o estresse moral, principalmente os recém-formados, que esse estresse vai surgir do conflito entre a decisão de trabalhar com animais e de como realmente é esse ambiente de trabalho. Se não tratado, vai causar uma deterioração física e psicológica. Todos esses fatores levam o profissional a desenvolver vícios e até mesmo a cometer suicídio. A medicina veterinária é uma das profissões com maior risco de suicídio. Antes mesmo de se formar, os estudantes já desenvolvem diversos distúrbios psicológicos, como a ansiedade e a depressão. A facilidade do acesso a drogas de uso controlado depois da formação aumenta o sucesso do suicídio. Além disso, na atualidade, mais mulheres ingressam no curso de medicina veterinária. E na literatura, a gente encontra que as mulheres são mais susceptíveis ao estresse, que é esse sentimento de aflição e angústia, e, consequentemente, são mais susceptíveis a cometer suicídio. Os motivos que essa doença, né, comete principalmente os médicos veterinários, são porque eles lidam com a ideia de perda diariamente. Além disso, quando eles têm a necessidade de equilibrar a acessibilidade do tratamento com a provisão de cuidado, de qualidade e a baixa remuneração. Com isso, os profissionais, né, médicos, né, eles têm altas horas de trabalho com um baixo salário, não tanto com reconhecimento profissional. Muitas vezes as pessoas não veem os profissionais da área de medicina veterinária como profissionais de grande importância para a saúde pública. Eles pensam que é só da parte de animal, não entendem o que a veterinária engloba. Também tem a ver também com a personalidade das pessoas, né? Em que
Os profissionais, cada um da sua personalidade, mas alguns não conseguem interagir melhor dentro do ciclo, dentro da rotina clínica, e isso afeta tudo. Afeta a relação do veterinário com o tutor, o veterinário com o animal, o veterinário com seus colegas de trabalho. E outra coisa que está muito relacionada a esse acometimento do médico veterinário com essa síndrome é o fato do estresse moral. Por quê? A eutanásia na medicina veterinária ela é legalizada. E isso interfere muito no profissional, porque muitas das vezes isso abala muito o emocional do profissional quando eles preferem ter que fazer esse tipo de procedimento. E isso é muito estressante. Como eu disse, eu não tenho conhecimento tão profundo dessa área, esgotamento profissional, as altas e altas horas de dia. Muitas vezes sem almoço, muitas vezes só com hora para chegar, não tem hora para sair, não cumpre mais de 8 horas diárias, e isso é bastante estressante e desgastante para o profissional. Existem vários sinais que acometem um profissional. Essa síndrome, ela tem várias causas e várias dimensões. Às vezes, altera fisicamente, psicologicamente, e as pessoas, ela têm uma sensação prolongada e duradoura de inaptidão, ineficiência e infelicidade, em que os profissionais, eles têm sinais físicos como insônia, dores musculares, problemas gastrointestinais, sudorese, tontura, aumento de pressão, cansaço constante, dor de cabeça, falta de energia, crise de asma. Às vezes tem sinais psíquicos, como tédio, ansiedade, problemas de concentração e memória, irritação, pessimismo, falta de prazer no trabalho, agressividade, impaciência, isolamento social, depressão e baixa autoestima. Além do mais, essa síndrome, ela é bem desgastante e pode evoluir para estados de depressão profunda. Por isso, aos primeiros sintomas, é essencial procurar apoio profissional. Estima-se que no Brasil, 32% dos profissionais sofrem de esgotamento no ambiente de trabalho, e essa síndrome está intensamente relacionada com a vida profissional. Então, é isso, né? A síndrome do burnout é bem esgotante e eles lidam com a morte 5 vezes mais que o demais profissionais de saúde. Isso é devido à expectativa de vida do animal, os mais futuros são mais suscetíveis à doença. E são sinais, então o cliente fica atento aos sinais, é muito importante prestar atenção. No mais, é isso. Muito obrigada. A síndrome de Burnout, ela leva um período de tempo para ser revelada, sendo por muitas vezes confundida com a depressão e o estresse. Sendo assim, existem diversas ações que podem ser realizadas a fim de evitar o acometimento pela doença ou atenuá-la de modo que ela não se agrave ainda mais. O primeiro passo é se conscientizar sobre a síndrome, entender seus aspectos, os seus sinais clínicos e ser capaz de identificá-la em terceiros. E em terceiros ao seu redor que possa ali estar acometido com a síndrome. Além de compreender que ela pode afetar a classe profissional na qual nós estamos inseridos. No nosso ramo de atuação, um dos aspectos que mais pesam é a realização da eutanásia, que pode envolver dilemas morais, antecipatórios e futuros. Porém, os fatores não se restringem somente à eutanásia. Existem muitas demandas, como a longa jornada de trabalhos e plantões, muitas vezes aos finais de semana, que acabam sendo muito cansativos por permanecerem muitas horas em pé e as ações repetitivas do dia a dia. Além da baixa remuneração, né? O atendimento ao público, uma vez que os profissionais, eles dependem da comunicação com o tutor do animal, necessitando de uma oratória clara e objetiva. Paciência, a cobrança com o médico veterinário também cresceu pelo afeto
e a humanização que as pessoas vêm tendo com os animais. E essa inserção do animal dentro da família cresceu de uma forma que muitas vezes os animais são vistos como um membro da família. O manejo e relação com a equipe de trabalho, a pressão psicológica e a grande responsabilidade por estar lidando com vidas também são um dos fatores que agravam ou desencadeiam a síndrome de Burnout. Para transformar essa síndrome de uma maneira individual, é importante estar atento aos colegas e saber identificar a síndrome, oferecendo um auxílio, desviando a sua atenção para pontos e atuações mais positivas da profissão e tentar tornar o ambiente de trabalho mais leve e menos pesado. Caso a síndrome esteja afetando o ambiente profissional diretamente, é importante você expor os sentimentos a alguém próximo e relatar quais são as tarefas que mais incomodam e quais são as tarefas que tornam mais fáceis para execução. Independente da situação, é sempre bom ressaltar que dentro da medicina veterinária, na maioria das vezes, trabalhamos com restrições e nem sempre é possível nós salvarmos o animal. E mesmo fazendo o possível e doando o melhor de si. Não é uma coisa que depende exclusivamente da nossa atuação, do nosso esforço e da nossa competência. Ter uma vida fora do âmbito profissional é de suma importância, mantendo um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Sair para socializar, mantendo o equilíbrio para não descontar a dificuldade em excesso de bebidas alcoólicas, de drogas, e você teria o seu momento de lazer, investir em seus hobbies, a vivência com um ciclo de amizade diferente do ciclo social dentro do trabalho, para você se desvincular daquele ambiente. Manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos, a manutenção do local de trabalho, tornando-o aconchegante e em condições apropriadas para o desenvolvimento da prática da veterinária. Muitos profissionais, eles se sentem envergonhados em expor suas dificuldades com receio da chacota, do bullying, ou da ideia perpetuada de que o crescimento só se desenvolve a partir da dificuldade. É importante também manter uma relação e a parceria entre profissionais experientes e os profissionais recém-formados, criando-se um ambiente de aprendizado seguro e atenuando a pressão dos médicos veterinários que carregam em se formarem e logo se ingressarem ali no mercado de trabalho. A atuação do médico veterinário no Brasil, ela tem evoluído muito na prestação de serviço à sociedade e mostrando resultados, entre outros benefícios no bem-estar da saúde humana, por exemplo. E o tratamento para a síndrome de Burnout é realizado através da psicoterapia, podendo ou não estar associado com o uso de antidepressivos ou ansiolíticos.